de chocolate, cheio de chocolate gostoso, bombons, muitas coisas boas, por apenas R$10, tá? Se vocês puderem assinar e nos ajudar para manter algumas coisas na casa que a gente precisa. Outra coisa, nós vamos ter um flashback, para quem não sabe ainda, dia 29 de outubro, tá? Esse flashback para a gente vai ser muito importante, que vai trazer bastante coisa para casa em questão de ajudar nas despesas da casa. E esse flashback vai ser com DJ, vai ter espaço kids, vai ser comes e bebes, vai ter bastante coisa. Vai ser muito bom e bem familiar. Se vocês puderem ir e poder divulgar para todo mundo, a gente fica bem feliz, tá? Divulgar para poder bastante gente, o espaço é bem grande. Então vai caber bastante gente, vai ser bem gostoso, tá bom? Então agora vamos fechar os nossos olhos, vamos conectar com a espiritualidade da casa, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um aprendizado do Evangelho desta noite. Agradecer, Senhor, por ter deixado-nos chegar até aqui. E assim que adentramos a nossa casa, já fomos recebidos com uma luz intensa, recebendo toda a proteção do plano espiritual, recebendo já o tratamento desde o primeiro momento. E assim, Senhor, que possamos receber tudo aquilo que vem nos buscar, de acordo com o nosso merecimento. E possamos, Senhor, no aprendizado da noite, poder aplicar no nosso dia, para subir mais um degrauzinho nessa nossa evolução espiritual, praticar sempre bem a caridade ao próximo. Que Deus possa sempre nos fortalecer durante todos os dias, sempre amparar nossos familiares, nos amparar, nos fortalecimento para todas as provas desta vida. Que tudo, Senhor, possa vir a nós de acordo com o nosso merecimento. E se alguma coisa não sair de acordo com o que pedimos, é para nosso aprendizado, Senhor. Porque estamos aqui para aprender e evoluir. E assim, nosso Mestre, nós, junto com a espiritualidade da casa, vamos dar início à oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que possamos ter uma boa palestra, tá certo? Não temos ação hoje aqui para cantar. Se alguém quiser, só, né, Vera? Só uma musiquinha, só para começar a palestra. Ah, galera, a gente vai dizer, tem que ser tocando, ele está com umas. Pode ser, só com a voz. Já, a gente já fica um pouquinho mais energizado. Só uma musiquinha. Tá bom? Eu sou cego achando que eu ia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos que nos acompanham nas redes sociais. Antes de começar, eu me lembrei aqui, tem mais um avisinho, um recadinho para dar, né? Nós temos notado aí no final dos trabalhos, no final da palestra, dos passos, que a água magnetizada, fluidificada, está sobrando.
E a gente não pode esquecer, mesmo aquelas pessoas que vêm à casa para assistir uma palestra, tomar um passe coletivo, faz parte também do tratamento, não um tratamento específico, mas generalizado, de tomar água, né? Ao sair do salão, tomar água é importante. Então, assim, para que a gente não se esqueça de tomar água, faz parte do tratamento. Tá? Vamos falar um pouquinho hoje, fazer um comentário, né, sobre as parábolas de Jesus. Não exatamente aprofundar em cada uma delas, né, mas falar sobre o sentido das parábolas, o porquê das parábolas e para quem, né? Entra uma parábola importante, interessante, né, que é a parábola dos talentos. Jesus conta aos discípulos que havia um senhor, né, que saiu para viajar e antes de sair chamou alguns dos seus servidores e entregou ao primeiro 5 talentos, ao segundo entregou 2 e ao terceiro e último entregou 1 talento. E saiu a viajar e disse: quando voltar, né, vocês me restituem o que é meu por direito. E foi. O que recebeu, o primeiro que recebeu 5 talentos, foi negociar, enfim, né, e conseguiu mais 5 talentos. O que recebeu 2, por sua vez, foi fazer a mesma coisa, negociou e conseguiu mais 2 talentos. O último, que recebeu 1 talento, não fez isso. Ele simplesmente, por algum receio, por medo, enterrou o talento, a fim de que quando o Senhor voltasse, ele devolvesse aquilo que era dele por direito. E assim, né, aconteceu. O Senhor voltou e pediu para chamar os servidores, né, e assim resgatar aquilo que ele tinha deixado para cada um, segundo as capacidades de cada um. Aí chamou o primeiro, que deixou 5 talentos para ele, e esse primeiro chegou lá e falou: olha, senhor, você me deixou aqui os 5, né? Eu fui aí, saí no mercado e tal, e consegui negociar e consegui mais 5. E o senhor ficou muito feliz e disse: ok, bom servidor, né? Passa aqui à minha direita, entra nas alegrias aqui do meu reino, né? O segundo, a mesma coisa, mandou chamar o segundo, e o segundo disse: olha, eu recebi 2, só 2, mas também fui ao mercado, consegui negociar e trouxe mais 2. E aí o senhor também ficou feliz, falou: passa aqui à minha direita, né? Enfim, vai aproveitar as alegrias do meu reino. O terceiro, né, já chegou se justificando e disse: olha, eu sei que o senhor o senhor colhe onde não plantas, né, vamos dizer assim, né? E que o senhor busca onde não empregastes, né? Mas por medo eu achei por bem, para não perder o talento, achei por bem enterrar. E aí eu estou te devolvendo agora, né? E é óbvio que o senhor do local, o patrão, vamos dizer assim, não gostou, né? Ele disse para ele: servidor infiel e preguiçoso, né? Enfim, podia pelo menos ter entregado esse talento aos banqueiros para que pelo menos me rendesse juros, né? E quando eu voltasse, receberia o que é meu por direito com os juros, né? E aí, segundo a parábola, né, Jesus conta que ele pediu para que retirasse o talento desse servidor e entregasse aquele que tinha 10 talentos, ou seja, que recebeu 5 multiplicou, né? E disse: retira dele esse 1 talento que ele tem, né? E, enfim, e que ele seja lançado no fogo externo. Também uma linguagem figurada, também uma parábola. E aí, o que a gente pode entender de tudo isso, né? Será que Jesus estava falando da questão material?
Será que Jesus estava falando de posses? Será que Jesus estava falando de quantidades, né, em termos de coisas? Obviamente que não, né? Porque o próprio Jesus, né, o cristianismo, combate diretamente o materialismo, né? Então, óbvio que não era isso, né? Quando Jesus diz para esses servidores, né, que a questão dos talentos retira daquele que pouco tem, né, e dá para aquele que tem muito, parece uma injustiça, né? Porque a gente para pensar e fala, mas se Deus é bom, infinitamente bom e justo, como assim, né? Você tira daquele que não tem, o pouco que tem, e entrega para aquele que tem muito? Estranho isso. Mas se a gente parar para pensar que Jesus disse com relação a conhecimento e a responsabilidade, aí a coisa muda de figura. Fica bem compreensível o que é que Jesus quis dizer. Aquele que muito tem, ou seja, aquele que de acordo com as suas capacidades recebeu um pouco mais, porque tinha condições de manipular esse um pouco mais, teoricamente, recebeu um pouco mais de conhecimento, recebeu um pouco mais se desenvolveu um pouco mais, né? Ou seja, tinha condições, né? Quando eu digo receber um pouco mais de conhecimento, fica parecendo injusto, né? Dar mais conhecimento para um e menos para outro. Na realidade, o conhecimento em termos assim, né? Já tinha se desenvolvido, então que ele receba mais condições, né? Para que ele possa bem utilizar esse conhecimento, essa responsabilidade, né? E o outro que tem pouca responsabilidade, que seja tirado o pouco que tem, porque não foi útil para ele, não sabia o que fazer com isso, né? Então que seja retirado o pouco que tem e entregue aquele que tem muito, porque aquele que já tem já sabe o que fazer com isso, né? E a linguagem figurada no final, né, que esse servidor infiel seja lançado no fogo externo. Bom, a gente sabe, né, uma vez que Jesus fala sobre fogo externo, numa linguagem figurada, a gente sabe muito bem que ele está falando da nossa transição planetária, né? Ou seja, quantas vezes, em quantas parábolas ele fala de fechar a porta, haverá pranto e ranger de dentes, enfim, né? Na realidade, nada mais é do que isso, né? Essa pessoa seria então convidada a se retirar e ir para algum outro lugar onde ela pudesse aprender, né? Levando-se em conta também que Deus é infinitamente bom e justo, é óbvio, né, que todos nós que estamos aqui no planeta estamos aqui por um motivo, né? O nosso planeta Terra não é uma colônia de férias nem um hotel. Então, assim, temos sempre um motivo de estar aqui para aprender, para, enfim, passar por diversidades e aprender com essas diversidades e se desenvolver com elas. É óbvio que a gente não é natural daqui, a gente veio de algum lugar para estar aqui, né? Se a gente sofreu esse degredo, ou seja, saiu de algum lugar melhor e veio parar aqui por algum motivo, né, de aprendizado, então a gente entende que alguma coisa não muito correta, vamos dizer assim, a gente deva ter feito em outro lugar, ou a gente talvez não tenha compreendido alguma coisa que a gente precisa entender e aprender aqui, né? E aí a gente entende também a bondade infinita de Deus, né? E da sua justiça, porque Jesus também disse, né, que ele veio pelo que estava perdido, porque os sãos não precisam de médico. Então a gente entende aí também que quando ele diz os sãos não precisam de médico, tem uma linguagem figurada aí também, porque na realidade ele, sendo Jesus, sabe muito bem que estando encarnado, basta estar encarnado no planeta Terra, com exceção do próprio Jesus, na época,
ninguém é santo. Né? O que ele estava se referindo eram aos doutores da lei, que achavam que sabiam alguma coisa, enfim. Né? Então ele disse: os santos não precisam de médico. Eu vim pelos que estavam perdidos. Mas para Deus nenhuma ovelha é perdida. E olha que engraçado, né? A misericórdia divina. Se nós não entendemos alguma coisa em outro lugar, ou fizemos alguma coisa que tivemos que vir para esta escola aqui para aprender, para reforçar alguma coisa que não ficou muito clara, ele poderia muito bem falar: olha, vocês são difíceis, vocês são rebeldes, enfim, vou colocar vocês num lugarzinho ruim. Ou vocês aprendem na marra, ou vocês aprendem. Não. Nosso planetinha aqui é um paraíso. Vamos combinar. É uma maravilha. Claro que a gente, enfim, com todo o desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, indústria, a gente não trata muito bem dele, mas ele em si é um paraíso. Então, assim, até a escola e até o aprendizado que ele coloca a gente coloca num lugar muito bom, né? Nós é que não fazemos a Terra assim um planeta muito acolhedor, né? Enfim, e aí a gente para pensar um pouquinho sobre as parábolas, né? Será que ele, nessa época em que ele falava para as pessoas, falava em forma de parábolas? Bom, primeiro que ele explicou para os seus discípulos, né? Que perguntaram para ele: mestre, por que falar isso em parábolas, né? E aí ele responde alguma coisa assim do tipo: para que a profecia de Isaías se cumpra, e que aqueles que tenham olhos não vejam e que tenham ouvidos não ouçam, né? Também estava se referindo aos doutores da lei, aqueles que achavam que tinham, autoridade em relação à informação, enfim, né? Então ele falava por parábolas para que essas pessoas não conseguissem entender exatamente o que ele estava dizendo, né? Mas é óbvio, né, que assim como a gente sabe que Deus faz tudo útil, né? Se a gente olhar à noite o céu e ver as estrelas e tal, a gente sabe que, por mais que a gente não tenha certeza se aquela ou aquela outra tem a vida, a gente sabe que, segundo informações dos benfeitores espirituais, praticamente quase todos os planetas têm vida. Não orgânica, às vezes como a gente conhece aqui, mas tem. E se tudo na criação tem um fim útil, ou seja, Deus não faz nada à toa, simplesmente para a gente olhar e tal, a gente precisa entender que as parábolas também tinham uma utilidade. A gente não sabe, Emmanuel diz que a gente está aqui no planeta Terra reencarnando há mais ou menos 10.000 anos. Bom, Jesus esteve aqui 2.000 e alguns anos atrás. Então, assim, será que essas parábolas também não foram para nós? Não sabemos, não temos como saber, nem temos certeza disso, mas talvez nós estivemos lá. Mas eu não sinto que eu tive naquela época, naquele lugar. Talvez não esteve lá exatamente naquele lugar que hoje a gente conhece mais ou menos ali como a Palestina, né? Talvez a gente estivesse em outros lugares do planeta, né? Porque o mundo já era mundo desde aquela época. Claro que a gente não tinha comunicação como a gente tem hoje, então assim, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus demoraram um pouquinho para chegar em outros lugares, né? Foi através dos apóstolos, cada um falando em línguas diferentes, enfim, né? Mas não tinha como mandar mensagem em e-mail, enfim. Então não era instantâneo, o negócio demorava bastante. Mas quem sabe a gente não esteve encarnado em algum desses lugares e ouviu de alguma forma essas parábolas, ouviu de alguma forma esses ensinamentos, mas talvez a gente não tenha entendido também, né? Hoje ainda, a gente ainda discute sobre interpretação de uma ou de outra, um entende de um jeito, outro entende de outro, né? Então, naquela época, talvez a gente tenha tido contato com esse tipo de informação, mas a gente também não tenha entendido. Mas o próprio Jesus, já sabendo de tudo isso, tinha um fim útil, sabia que a gente voltaria várias vezes
E com a evolução, com o estudo, com o conhecimento, a gente ia conseguir futuramente entender tudo o que ele disse. E ainda deixou, veja como é a misericórdia divina, ainda deixou claro que mandaria o Consolador, que esclareceria tudo o que ele disse, falaria de novo, tudo o que ele disse esclareceria alguns pontos que não foram compreendidos, né? Que a gente entende hoje como Espiritismo. Então, assim, é interessante como Deus é infinitamente bom e não desiste da gente nunca, né? E aí a gente também parando para pensar com relação a essa questão de conhecimento, de saber, da verdade, né? Enfim, a gente, em algumas aulas aqui da casa de segunda-feira, a gente também teve contato aí com um trecho do Evangelho que diz assim, né? Fora da caridade não há salvação. E embaixo ele complementa como fora da verdade não há salvação. E aí ele explica um pouquinho sobre isso, né? E é o que a gente tem hoje também, né? Se a gente parar para pensar em algumas notícias que a gente anda vendo, o que é incrível, né? Porque nós estamos em 2022 e ainda existe intolerância religiosa. Ainda as pessoas querem discutir qual religião é certa, qual religião está com a verdade, qual religião está no caminho certo. Quando os próprios benfeitores colocam, né, através de Kardec no Evangelho, de que a verdade nesse mundo é relativa, de acordo com as nossas capacidades de compreensão. Sócrates dizia lá naquela época, na antiguidade, né, uma frase bem interessante, que ele dizia assim: tudo que sei é que nada sei. Ou seja, se a gente parar para pensar na frase dele, ele quer dizer o que com isso? Que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu descubro, quanto mais eu vou abrindo conhecimento, mais eu descubro o que tem para conhecer. E mais eu sei que eu não sei nada ainda. Então não dá para a gente chegar hoje e falar, olha, eu carrego a bandeira A, eu carrego a bandeira B, eu carrego a bandeira C em termos de religião, e dizer que tem a verdade absoluta. Nem o próprio Espiritismo diz isso, né? E se a gente parar para entender a questão da parábola dos talentos, a gente também entende que o conhecimento é relativo e de acordo com a capacidade de cada um. Então não dá para a gente falar que a religião A ou B ou C é melhor do que a outra, né? Quando na realidade, inclusive, né, no próprio Evangelho é colocado, né, o fora da verdade não há salvação, ele é segregador, ou seja, ele separa pessoas. Porque se eu tenho a verdade, o outro está errado, se o outro está errado, enfim, né, não tem que ter amizade com ele, não tem que falar com ele porque ele pensa diferente, enfim. Isso não vale só para a religião, mas a gente vai entrar nesses assuntos. Então, assim, ele coloca muito claro, né, que não dá para o ser humano bater no peito e dizer que tem a verdade sobre A, sobre B, sobre C, porque ela é muito relativa. Então, assim, ninguém tem toda a verdade. E cada uma das religiões, por exemplo, quer ter a verdade absoluta. Cada um acha que sabe o suficiente e o que é correto. Na realidade, a gente precisa entender que todos nós, independente de religião, que é o termo, né, primeiro colocado, né, fora da caridade não há salvação, a gente precisa entender que todos nós, independente de religião, buscamos o mesmo objetivo, o mesmo fim, de maneira diferente, de caminhos diferentes, de uma visão diferente, mas o final é o mesmo e o objetivo é o mesmo, Deus. É interessante a gente parar para pensar em algumas coisas nesse sentido, né? Em termos de parábola, em termos do que Jesus disse, algumas coisas de maneira, não vou dizer escondida, né? Eu acho que Jesus nunca escondeu nada, porque ele é a verdade, né? Ele mesmo disse. Então, assim, acho que embutida. Para mais adiante a gente parar para pensar um pouquinho, descobrir algumas coisas, entender algumas coisas.
isso é interessante para a gente, né, hoje que estuda, que está se desenvolvendo, tentando trabalhar a nossa reforma íntima, né? A gente precisa, principalmente o espírita, entender que a reforma íntima não é instantânea, né? Se a gente está aqui há 10 mil anos, ela não vai ser instantânea de jeito nenhum, ela vai levar muito tempo, né? E a gente precisa entender também, até para a gente concluir o raciocínio, a gente precisa entender que essa questão da caridade, fora da caridade não há salvação, é que isso também é uma caridade, a aceitação com relação ao diferente, a aceitação com relação ao pensamento diferente, né? Porque o dia que nós estivermos, né, se assim merecermos estar numa regeneração, a gente vai ter que pensar e agir assim. Jesus falava com romanos, Jesus falava com fariseus, com samaritanos, curava romanos, fariseus, samaritanos, não fazia distinção de ninguém, nem escolhia ninguém. Então, assim, quando Kardec coloca fora da caridade não há salvação, ele deixa bem claro que eu não preciso aceitar ou tentar entender a maneira que o outro enxerga, né? Por exemplo, a questão religiosa, mas entender que ele é meu irmão, independente se ele vai pela religião A, pela religião B, ou seja, pouco importa, ou nada importa. O que importa é que estamos todos no mesmo barco, no mesmo rumo, talvez em situações um pouquinho diferentes, uns com um pouquinho mais de compreensão, como na parábola dos talentos, né? Uns com um pouquinho mais de talentos carregando, outros com um pouquinho menos, mas isso não significa que é incapacidade. É condição de poder lidar com aquilo, né? De novo, aquele velho ditado: Deus só dá o peso de acordo com o que a gente pode carregar. E aí a gente precisa entender isso, porque a gente está num período de transformação e que a gente almeja estar num mundo melhor, o próprio mundo melhor que o Cristo nos prometeu, né? O chamado paraíso, né? Com relação ao que a gente tem hoje, será um paraíso. Mas para habitar esse lugar, para poder participar desse lugar, a gente vai precisar ser fraterno. E aí, para ser fraterno, precisa abrir mão de um monte de coisa, principalmente do egoísmo. Vai ter que entender muita coisa, vai ter que aceitar muita coisa, vai ter que deixar muito conceito de lado. Nem vou falar de pré-conceito, porque tem que ser inexistente. Enfim, né? Para a gente entender que através das parábolas de Jesus, por mais que tenha embutido ensinamentos que na realidade talvez tenha sido até desenhos, né, daquilo que ele falava, porque ele veio ensinar por palavras, veio ensinar por ações, para ficar bem claro, né, e ainda assim falava em algumas parábolas para as pessoas, né, contando historinhas para que as pessoas conseguiam entender exatamente o que ele queria falar. Então, se a gente, na nossa reforma íntima, no nosso dia a dia, a gente parar para pensar nisso e tentar, né, ser um pouquinho melhor e tentar se desfazer dessas coisas que ainda nos prendem a matéria, né? Até porque, né, existe uma outra frase muito interessante dele que diz, né, todo aquele que quiser salvar sua vida, perderá. E todo aquele que perder sua vida em meu nome, salvará. O que será isso? Também será que está ligado à questão material? Será que está ligado à questão de posse? Entre aspas, sim. Até porque faz parte do capítulo que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, né, não se pode servir a dois deuses. Ou se serve um e esquece do outro, ou se serve o outro e esquece de um.
É o popular que a gente conhece aqui, ditado que não dá para correr atrás de 2 coelhos. Um a gente vai perder. Então, quando ele diz todo aquele que quiser salvar a sua vida neste mundo, perder lá, ele está falando, obviamente, da vida futura espiritual. Eu não posso concentrar os meus interesses, a minha vida e tudo aquilo que me é importante na matéria e ainda conseguir conciliar coisas materiais. Estamos falando de extremos, não estamos falando de exagero. Não é errado, não é pecado trabalhar com o suor do rosto, conquistar, ter as coisas que você buscou, né? Só não pode dar mais valor do que elas merecem. Tem muita gente que, não só na nossa convivência, mas até na questão espiritual que a gente tem contato, que a gente vê que as pessoas desencarnam e ainda continuam presas às posses. É meu, mas o que é seu? Corpo? Cadê? Sua fazenda? Então, tá lá. Então não vou deixar para eles. Não, mas você já deixou. Ah, mas o que eles vão fazer? Eu trabalhei tanto, agora não te pertence mais, esquece isso, assunto encerrado. Não é possível, claro que é. Começa de novo. Já foi, vira a página. Então, assim, né, e aí a gente tem vários exemplos, né, Chico, Irmã Dulce, daqueles que perderam suas vidas aqui para salvar em outro lugar, né? O próprio Chico, a gente já viu até aqui mesmo na casa, na entrevista dele, há muitos anos atrás, em que o repórter pergunta para ele: e a sua vida particular, né? Você, a minha vida particular não é interessante, eu não dei muita atenção para a minha vida particular, não. Trabalhei muito com a irmã, não. E o que me interessa aqui é fazer as psicografias, escrever os livros e orientar as pessoas o que elas precisam. Bom, em termos de objetivo de vida. Dá um exemplo muito claro, né? Uma Dulce brigou com a igreja, enfim, foi atrás dos pobres dela, inclusive a igreja não concordava com o que ela estava fazendo, mas nem por isso ela deixou de fazer, né? Então, assim, também fica muito claro para a gente, né? Que a gente tem as nossas coisas, que a gente trabalha, que a gente conquiste as coisas com dignidade, com suor do nosso rosto, mas que a gente não esqueça, né, de fazer as coisas que a gente precisa fazer, que é o tema principal que a gente veio fazer aqui. O resto é tudo complemento, pertence ao planeta e ele nos é só de empréstimo. É isso. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Então nós vamos fechar os nossos olhos para nesse momento nós agradecermos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, por mais uma oportunidade de nós estarmos nessa casa de luz, de amor, podendo receber as palavras do Evangelho que calem nossos corações, para podermos assim refletirmos e levarmos conosco para os nossos lares, para a nossa vida. Permita, Senhor Jesus, que uma chuva de luz multicoloridas seja derramada sobre cada um de nós que aqui estamos, agindo em todo o nosso corpo físico, em cada sistema, órgãos, mente, principalmente, Senhor, naqueles locais que estão fragilizados,
que necessitamos de ajuda, onde vamos mentalizar agora. Que uma luz intensa, Senhor, nos envolva do corpo inteiro, da cabeça aos pés. E que possamos dessa forma, Senhor, levarmos essas boas energias para os nossos lares, para o nosso mundo profissional, onde também aqueles que convivem conosco nesses locais possam também receber essas boas energias, acalmando-os, tranquilizando-os, percebendo as boas energias do Mestre Jesus. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez agradecidos que estamos por estarmos aqui recebendo tanta ajuda, tanto amparo, que possamos retornar aos nossos lares tranquilos, em paz. E para podermos findar a nossa noite, nós vamos elevar a prece que um dia aprendemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que aqueles que estão em tratamento possam aguardar, aqueles que vieram para um passe coletivo e a palestra, vão com Deus e até uma outra oportunidade. Obrigado a todos.